Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo. Estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast Sem Regras. E hoje estou aqui com o Gabriel mais uma vez, né? Nosso companheiro aqui de programa. Fala, galera. E hoje nós estamos aqui com o professor Antônio Carlos, que é professor de História, doutor em História Política. Isso. Não é isso? E vamos fazer um bate-papo aqui hoje, né? Sobre os nossos temas que vocês estão começando a se acostumar já. Então, professor, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Fala um pouco da sua vida para a gente, né? E, enfim, obrigado por estar aqui no nosso programa. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bom aqui para a gente hoje. Vai sim. Se apresenta para o pessoal aí, né, professor? Para os valencianos que não te conheçam aí, né? O nosso público. Eu acho que hoje é difícil o valenciano que não me conhece, cara. Pô. Desculpa a falta de modéstia. Né? Gente, olha, tudo bem com vocês? Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade de poder falar nesse projeto que está tão bonito. Obrigado. Desde a logo, desde a escolha de cores, eu achei muito legal isso. Gostei muito. Parabéns. Parabéns ao Rodrigo Chapeleiro, né, que é o parceiro de vocês aqui. Gente, bom, eu sou Antônio Carlos, eu costumo falar que eu sou uma grande mistura. Porque comecei minha vida como músico. Comecei tocando teclado, depois passei para piano, fui estudar canto, depois fui estudar regência, música erudita, e depois cheguei a dar aulas de canto, cheguei a trabalhar em alguns corais. A minha vertente sempre foi muito mais ligada ao canto, sobretudo canto coral. Depois toquei em inúmeros conjuntos, tudo quanto é tipo de conjunto que você puder imaginar, eu toquei. Né? Porque a gente, quando é músico, passa dificuldade, amigo. Você toca. Onde tem oportunidade. Então você passa tudo quanto é aperto que você pode imaginar e toca. Né? E aí depois, em 2004, eu fui fazer curso de História. Ali eu fiz estudei em Valença, na FAA. Na FAA. Depois fui fazer especialização em História Social hoje na Universidade de Vassouras, mestrado na Universidade de Vassouras. Fui fazer meu doutorado em História Política na UERJ, depois o pós-doutorado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. E eu me dedico, né, a duas áreas. Hoje eu tenho a música, eu tenho duas carreiras em separado. A música, que eu sou regente de corais, rejo corais aqui na região, hoje me concentro na região. Trabalho com a Orquestra do Jardim Valença, que é um projeto que nós fundamos em 2010. Pô, já tem bastante tempo. 12 anos, cara. 12 anos. E tem a minha carreira acadêmica, que é a carreira de História, que poucas pessoas conheciam antes da pandemia. As pessoas passaram a conhecer a minha carreira de História, inclusive muitas pessoas se espantam. Você tem doutorado e tal? Porque é uma coisa que no mundo da universidade... nós escrevemos para meia dúzia de pessoas, para os nossos pares. A universidade é um lugar realmente seleto, né? Seleto. A universidade é. Ainda mais nesse nível, né? De doutorado, pós-doutorado. A universidade é um lugar. É muito gostoso. Produzir pesquisa, gente, olha, é uma experiência que é muito bacana. Isso aí, cada um dentro da sua área, é muito legal. E o resultado das nossas pesquisas acabam virando artigos, dissertações, teses, enfim, comunicações, em outras áreas viram produtos e tudo mais. E aí veio a pandemia. A minha carreira musical ela estagnou, como de qualquer outro músico. Sim, sim. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Bom, vou fazer o seguinte, vamos continuar a história. E eu já vinha com o projeto de publicar livros, eu já fazia sarau na Fazenda Florença, lá em Conservatória. E aí, vamos fazer. Nós tivemos que postar as nossas aulas, eu dou aula no ensino superior, tínhamos que postar em algum lugar. A instituição falou, olha, quem quiser pode postar as suas aulas no YouTube, até a gente se organizar com questão de servidor, porque todo mundo foi pego de surpresa. Né? Todo mundo pego de surpresa. E você sabia por quanto tempo ia ficar, né? E vocês colocam um link para o aluno. Então a gente gravava uma videoaula para o aluno, colocava lá material, cada aula a gente fazia uma apostila. Eu falei, vou fazer. Nem sabia que eu tinha canal no YouTube, né? Todo mundo tem uma continha no YouTube. Eu acho que todo mundo tem uma conta que automaticamente. Eu falei, bom, então beleza. Foi assim que eu fiz. Comecei a publicar meus vídeos. Aulas, se vocês pegarem meus primeiros vídeos, são aulas. E isso foi em 2020. Que eu achei muito curioso. E aí, poxa,
naquele período, todo mundo em casa, dando entrevista, eu já dava entrevistas. Só que as pessoas nunca associavam. E aí eu comecei a dar entrevistas de casa mesmo, passando para algumas rádios, né, alguns lugares. A pandemia ela teve uma curiosidade, cara, que no mesmo teve um dia que foi muito maneiro. Eu dei uma entrevista para uma rádio em Poços de Caldas, de manhã, 7 horas da manhã, 11 horas para meio-dia, dei uma entrevista na TV Rio Sul, 2 horas eu participei de uma banca de doutorado em Recife, tudo online. E de noite eu estava dando aula para os meus alunos de Volta Redonda, Barra do Piraí, tudo quanto é lugar. Ou seja, eu fui forçado a aprender a mexer um pouquinho com essa coisa de tecnologia que eu sempre tive aversão. Tá? Eu fui forçado. E aí, bom, passou 2020 eu conheci o Rodrigo Chapeleiro, num projeto, né? E ali com o Rodrigo a gente começou a caminhar, eu comecei a aprender algumas coisas, vamos tentar fazer... Estruturar, né? Mas tudo ainda de forma muito, muito simples. Aí vem o final do ano. Bom, postei minha última aula no final de novembro, acabou dezembro. Beleza, chega janeiro, eu falei, eu tomei um susto. Por quê? Eu vi que as pessoas, as minhas visualizações, que eu achava que eram só dos meus alunos, começaram a crescer. E as pessoas começaram a se inscrever no canal. Poxa, interessante. Assim que começa o seu canal? Doutor História. Começou assim, cara. E as pessoas começaram a se inscrever, mandar mensagem, pô, que legal, e tal. E eu não sabia nada daqueles programas, aqueles aplicativos do estúdio, ver métrica, ver isso, ver aquilo. Aí eu falei, pô, vou levar esse canal a sério. Vamos tentar ver esse canal a sério. Eu fui uma possibilidade ali. O Rodrigo, eu sempre ligo muito pro Rodrigo para ele me orientar e tal. Tá sempre, tem programa aplicativo, dá para você ver. Aí foi quando eu baixei o YouTube Studio, que é aquele aplicativo do estúdio, que eu fui ver. Cara, a quantidade de gente que mandava mensagem, eu não respondi. Cara, eu virei uma noite respondendo mensagem das pessoas. Aí eu fui ver que os meus vídeos estavam sendo vistos em Portugal. Nunca imaginei isso. Caramba, que maneiro. Nunca imaginei isso, cara. Eu nunca pensei isso. Aí, e aí as pessoas começaram a me ver. Né, na cidade, porque eu comecei a falar da minha cidade, porque eu pesquiso a minha cidade. Sua imagem começou a aparecer para as pessoas. Né? Eu pesquiso a minha cidade. Desde a minha graduação até o pós-doutorado, tudo que eu escrevi foi sobre a minha cidade, que é Valença. Entendi. Né? Então, os vídeos, eu gravava as minhas aulas de teoria, história do Brasil, que é a área que eu mais trabalho, Império do Brasil, né? E comecei a falar sobre curiosidades da cidade de Valença que muitas pessoas não sabiam. Para nós que somos historiadores, não é novidade nenhuma. Para nós historiadores. Mas para o público em geral, isso começou a chamar a atenção. Então tem o Chafariz, tem a Catedral, Rua dos Mineiros. E nós começamos a produzir um documentário, o Rodrigo e eu, chamado Os Tesouros Ocultos dos Barões do Café, baseado num dos meus livros. E aquilo deu uma visibilidade muito grande, tá? Deu uma visibilidade muito legal, porque as pessoas elas começaram a pensar, pô, peraí, que tesouros são esses? Não são tesouros físicos, não são tesouros monetários, mas é inegável, por exemplo, que a Catedral Nossa Senhora da Glória é um tesouro. Sim. É um tesouro histórico, é um tesouro arquitetônico, é uma coisa que tem a vida cultural da cidade gira em torno daquilo ali. Tanto é que agora a festa, com o retorno, todo mundo, a cidade inteira, independente da religião das pessoas... Está na expectativa, cria, né? É uma das, se vocês pararam para pensar, uma das poucas festas da região que ainda tem esse tamanho todo na parte social, né? Na parte de evento. Geral, né? Tudo, além evento, da parte, tudo. A parte religiosa, né? Sim. Manteve a tradição, manteve exatamente. ainda... Né? E isso, vivo cara, isso. você tem noção que há quase 200 anos... assim. Impressionante. Eu acho impressionante. 160 e alguma coisa, assim, eu acho. Eu sou péssimo de gravar números. Aí você falou questão de curiosidade, de história de Valença. Pra gente não alongar tanto, mas se tinha uma curiosidade de Valença, assim, antiga, que as pessoas, assim, que chamou a atenção muito desse público nas redes sociais. Você já entrou dentro da Catedral? Já, lógico. Já, mas... Pois é, então tudo aquilo que vocês virem lá dentro, dourado, aquilo tudo é folhado a ouro.
Isso eu imaginava que É fosse. folheado, mas que fique bem claro, gente, não é um ouro com valor comercial, uma película bem fininha e tal, porque no século XIX não tinha tinta. Então eles folheavam ouro. E quando a igreja foi restaurada, inclusive o rapaz foi meu aluno, o Pedro, ele aprendeu uma firma especializada nisso, contratou, ensinou, e até hoje ele trabalha na igreja, é uma dessas pessoas que ajuda a contar a história daquela igreja, uma pessoa que sempre está recebendo os turistas lá, e hoje, porque sempre precisa fazer pequenos restauros, como ele já aprendeu, ele mesmo sabe fazer. Não teve recente, um tempo atrás, coisa, sei lá, de uns 10 anos atrás? 2005. Então, foi feita alguma coisa na igreja, acharam, acho que foi ouro mesmo, não foi? Acharam alguma coisa lá que a Globo veio na época fazer uma matéria na igreja. Essa aí eu não sei, não. Teve alguma coisa que foi encontrada lá, mas eu não... Não, essa aí realmente eu não... Você falou de igreja, assim, na parte histórica e política de Valença, assim, a lógica a igreja né, há muitos anos atrás era, né, infiltrada no Estado, né, tinha muito poder sobre o Estado, assim, né, de uma maneira geral. Em Valença também acontecia isso? Era uma... Total? Total, é. A cidade de Valença, ela nasce por vontade da coroa portuguesa. E quem ganhou terras aqui? Pessoas ligadas à coroa portuguesa, coroa de Dom João, por exemplo, Marquês de Valença, Marquês de Baipendi. Essas pessoas todas ganharam terras aqui porque eram ministros de Dom João VI. E depois pessoas muito próximas a Dom Pedro I. Tá? Então, o Paulo Fernandes Viana, primeiro intendente-geral de polícia, que constrói a estrada da polícia, ó, por acaso, né? Mas só, primeiro intendente-geral de polícia mandou construir uma estrada que, por acaso, um acaso muito grande, passava na porta da sua propriedade. Mas isso era um acaso. Coincidência. Nessa coincidência. Então, ou seja, parte daquela estrada de Rio Preto para Valença é a antiga estrada da polícia. Parte dela. Você vem, depois passa pelo DPO ali, vindo, e depois na ponte dobra, vai por Pentanha, né? Entra em Pentanha, passa na porta da casa, da propriedade, né? da terra lá do Paulo Fernandes Viana, vem, sobe ali, aí sai de novo lá em Pentanha, vem Osório, né? Todo esse caminho todo, entra o Carambita, sobe o jardim de cima, desce na Rua dos Mineiros. Então, ou seja... De frente para a igreja. De frente para a igreja. Né? A igreja estava de frente, porque a igreja era o símbolo do Estado. E era muito curioso, porque eu, como estudioso, cara... Pena que eu não trouxe meu livro, né? Na próxima vez você traz aí. Porque também acabou. Né? Ou você manda uma foto pra gente, a gente posta junto com o vídeo lá, ou né, o Rodrigo lança lá pra galera saber. As curiosidades, por exemplo, os caras, eles faziam do Estado uma extensão da propriedade deles. Então, o que era a Câmara Municipal no século XIX? Os caras não recebiam salário, os vereadores não recebiam salário. Compensação, eles mandavam em tudo. Mandavam no Império. Você consegue imaginar hoje uma única pessoa ao mesmo tempo, estou falando ao mesmo tempo, não estou falando em momentos diferentes não, tá? Uma única pessoa, ele é presidente da Câmara, deputado-geral, ao mesmo tempo, coronel da Guarda Nacional, secretário do Imperador, tá? Juiz de paz. Caramba. Você consegue imaginar alguém com esse poder hoje? No século XIX, isso era como... Eu citei para vocês o caso, por exemplo, do Conde de Baipendi. Sim. Eu não me recordo quantas pessoas, quantas vezes foram presidente da Câmara em Valença. Mas no século XIX, ele foi o cara que mais tempo presidiu a Câmara. 5 vezes. E mais pro tempo moderno, quando teve eleição, começou a eleição por voto e tudo, a igreja ainda influenciava no início? Eu acho que não tanto quanto no século XIX. No século XIX, acho que não. Porque até hoje tem influência também. Porque até hoje também tem influência. Isso que eu tô querendo fazer um histórico pra gente chegar um pouco mais nos temas atuais, assim. No século XIX, a eleição acontecia na igreja. Na igreja. A figura do padre era a figura do fiador. Então imagina o cara saindo lá de Santa Isabel, o cara não vinha pra cá, tal, e aí, esse cara é ou não é? Quem dizia se era ou não era o padre, tá? A figura religiosa na nossa cidade, ela sempre foi muito forte. Sempre foi muito forte. Com relação ao século XX, eu não posso falar porque eu não estudo o século XX, então, assim... Entendi. Eu falaria aqui alguma coisa que eu não conheço. Então,
Com relação ao século XX, eu não sei como que essa relação ficou. Mas você acha hoje, assim, vendo como um eleitor, como um professor, como uma pessoa que hoje é presidente de partido em Valença, né, do Republicanos, né? Sim. Não sei se você chegou a falar isso nesse programa e tudo, mas... Não falei não. Eu ia entrar nesse tema mais pra frente. Você acha que existe a influência da igreja hoje como geral? A igreja, como a gente está falando no século XIX, era só a igreja católica, né? Sim. A igreja católica quem predominava. Hoje nós temos, né, aumentou muito, né, igrejas, centros, né, de religiosos, várias situações. Você acha que existe a influência do ainda? Total. Hoje em dia, até porque como você enxerga isso, assim? Eu enxergo como algo. Eu acho interessante. Eu sou um cara, acho que isso é polêmico, tá? Mas eu sou um cara que eu defendo a total liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Eu defendo total isso. Né? Eu acho que o Estado Democrático de Direito ele é um espaço onde nós devemos ser livres. Óbvio que temos que ser responsáveis pelas coisas que falamos e fazemos. Tá? E o que é o liberalismo? O liberalismo ele é representatividade. Meu amigo, se você tem 56% da população como cristãos, por que você não vai ter 56% de representantes religiosos também, cristãos? Isso é natural. O Estado é laico. Então vamos tirar todos os feriados religiosos que a gente tem. É uma causa, eu não sou contra, não seria contra. Vamos tirar. A ideia, eu também acho. Vamos tirar todos os feriados religiosos. O que não pode haver, o que não deve haver, é que o seguinte, a nossa vontade religiosa, ela não ultrapassa a liberdade do outro. E você acha que isso acontece hoje? É uma grande conversa. Porque é uma grande polêmica. Você pensando assim, tipo, eu pensei que veio na minha cabeça rapidamente foi a questão do aborto. Porque você tem aí os dois lados, né, uma liberdade individual da mãe, colocando assim, e querendo ou não uma influência religiosa das pessoas por não aceitarem a regularização, digamos assim, não a banalização. Mas isso aí não é uma questão só religiosa, é uma questão até filosófica. Porque se você pega os júris naturalistas lá, e aí eu vou pegar aqui, por exemplo, o Francis Bacon, vou pegar o Hobbes. Qual é a essência do ser humano? René Descartes. Qual é a essência do ser humano? A vida. O que é mais precioso? É a vida. A primeira coisa que você faz, proteger a tua vida. Sim. Tá? É proteger a tua vida. Tanto quando você é agredido, o que você faz inicialmente? Você o quê? Se protege. Você se protege, porque a primeira coisa que você faz é o quê? Proteger a sua vida. Tanto é que quando... É o instinto de sobrevivência. Do ser humano, é um instinto de sobrevivência você proteger a sua vida. Então, a vida ela não é uma coisa apenas religiosa, é uma questão filosófica. Então, você tem pessoas que às vezes não têm uma determinada religião, não têm uma bandeira religiosa, mas que é contra o aborto. Não, tá? Sim, assim... Eu acho que você opinar ser contra o aborto ou a favor não é na questão. Ele está falando assim, é questão de Estado. O Estado não estou dizendo que isso seja... a pessoa ser religiosa seja preponderante. O que eu estou dizendo é que às vezes, algumas posições da igreja em si, né, influenciam na própria... sociedade como um todo. Não, quero dizer, no processo legislativo em si, entendeu? Sim, mas como eu falei... representatividade, né? É representatividade. É a mesma coisa. Às vezes você fala assim, olha, aquele deputado, eu não gosto daquele deputado, aquele deputado ele defende uma causa ou de direita, ou de esquerda, um extremista. Sim. Cara, existe a tipificação do que é crime e o que não é crime. Se ele cometer crime, ele tem que ser responsabilizado. Às vezes aquela pessoa ela está falando por uma minoria e colocou ele ali. Lógico. E ele vai ter que gritar, ele vai ter que falar, ele ou ela, né, vai ter que buscar ocupar o seu espaço porque ele representa aquelas pessoas. Então, agora, o que não pode é nós massacrarmos o outro. Você tem que buscar o tempo todo o respeito. Com certeza. Que na minha humilde opinião, que eu acho que é o que está faltando nessa sociedade hoje. Fato. Educação o respeito, como um todo. Tá? Então, a gente não pode ser hipócrita de achar que uma população com quase 60% de cristãos não vai ter uma sociedade, obviamente, com questões. Sim. Mas isso não significa dizer que a gente tem que impor o pensamento cristão a quem não é cristão.
Tem que se buscar aí o meio termo. Muitas das vezes eu acho que é isso que ocorre, né? Mas aí, cara, entra uma outra questão que é muito complicada também. O contrário. Vou te dar um exemplo. Sim. Agora virou moda, por exemplo, eu não sou católico, mas virou moda agora você satirizar a Virgem Maria. Que ela fez aborto, que ela fez isso, que ela prostituiu. Ou seja... Eu já ouvi isso. Faz isso lá no mundo árabe pra você ver. Satiriza. Mas satirizar de que forma? Você tem movimentos, eventos, você tem uma série de coisas que colocam a Virgem Maria abortando, colocam assim. Ou seja, você pega um símbolo religioso, que é um símbolo muito importante para milhões de pessoas no Brasil e no mundo, e você, de alguma forma, você está violando aquele... Você acha que isso ultrapassa essa liberdade qual você defende? Eu acho que isso ultrapassa. Eu acho que quando Mas se a pessoa não tem nenhum tipo de fé, ela talvez seja ateu, ou talvez não acredite mesmo em Maria, ela está fazendo uma simbolização ali, mas está ferindo uma outra pessoa com aquilo. Esse é o limite. Eu acho que tem que ter um limite. Entendi. É a mesma coisa, cara. Até na comédia em si, porque eu vi muito, me lembrou até aquele Porta dos Fundos, que já fez vários especiais de final de ano, de Natal, e utilizam, acho que foi feito uma coisa nesse sentido. Eu não sei se chega nesse ponto esse alcance seu também. Sabe no que eu me baseio? Me baseio lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1792. E, cara, é um texto que eu acho que todo mundo devia ler, inclusive é um dos meus vídeos mais vistos no YouTube. Tá? Vamos ver. A Declaração Universal. Ela tem 17 tópicos. E alguns tópicos, ela fala assim, olha, ninguém pode ser penalizado por sua opinião. Tá? Entretanto, essa opinião não pode ferir a ordem pública. Tá? O tempo todo, você é livre. Mas tem um limite. É o que vem nas teorias contratualistas. É a mesma coisa. Você já ouviu aquela expressão? O meu direito termina onde começa o seu? E isso nada mais é do que um resumo da teoria contratualista de Jean-Jacques Rousseau, Francis Bacon, no direito, John Locke, Thomas Hobbes. Que é isso? Que a gente faz um acordo, né? A gente faz um contrato para viver de se respeitar. Então, eu respeito a sua religião, eu respeito a sua opinião política, eu respeito o seu clube de futebol, a sua paixão pelo seu futebol. Eu tenho que respeitar o seu lar, tanto é que eu posso ouvir música. Mas a partir do momento que eu ouço música e a minha música viola o seu espaço, te incomoda, fato. É por aí. Então, a mesma coisa, eu tenho a minha religião. A minha religião não me dá o direito de ofender ninguém, de agredir ninguém. Da mesma forma que ninguém tem o direito de me agredir na minha religião. Lógico. Até porque eu acho que nenhuma religião vai pregar o mal, vai pregar fazer mal pro outro, né? Então, é por aí. O que está acontecendo são excessos. E de ambos os lados, assim, né? Tanto da parte religiosa quanto da parte que é opositor à religião, assim, né? Sim, que tem. Sim, eu acho que mas e esse lance o mundo tá muito radicalizado. Da igreja em si, utilizar títulos de... Eu não sei, vou me expressar tão bem. Títulos de graduação na igreja, títulos de autoridade da igreja, tipo bispos, eu não sei, pastores. Eles utilizam isso de forma política. Se eu não me engano, hoje a legislação eleitoral até proíbe. Eu confesso, eu não sou... Eu confesso que eu também não sei, mas nas últimas eleições eu já vi. Eu tenho quase certeza. Mas como é que você enxerga isso? Você acha que existe um movimento próprias dentro da igreja que fazem isso? Como assim? Um exemplo, vai ter um bispo candidato. Sim. E eu pertenço àquela igreja. E como que eu vou contra o bispo da minha igreja? Tipo assim, existe uma influência tão grande que vai fazer com que aquelas pessoas sejam militantes daquele bispo para poder elegê-lo. Bom, só para ilustrar, Datafolha de semana passada, hoje é dia 5 de julho. Datafolha de semana passada. Entre os evangélicos, entre os eleitores evangélicos, 28% dos entrevistados, né, da população brasileira, segundo o Datafolha, admite que a igreja faz recomendação sobre como votar nas eleições. Entre os católicos, o número é menor, é de 20%. E desses evangélicos, 12% afirmam que acatam parcialmente a sugestão, 9% acatam totalmente e o direcionamento, e 7% dizem que não seguem o que é orientado. Então, assim, é um número considerável, né, de pessoas que são orientadas dentro da igreja a como votar, a como direcionar
né, ao futuro do país realmente, né, que você vota para deputado, para senador, enfim. Então, assim, é um número considerável e, querendo ou não, é a igreja influenciando na democracia. Olha só, bom, eu não vejo dessa forma, tá? Eu não vejo dessa forma. A partir do momento que ninguém é obrigado a ficar numa determinada religião. Ninguém é obrigado a ficar numa determinada instituição. Como você mesmo falou, acho que 9 ou 12% apenas acata aquela orientação. 9 acata. Isso na igreja evangélica. 9 acata. Acata porque ela quis acatar. Tá? A legislação hoje ela é muito clara nesse sentido, que as autoridades religiosas elas não podem se servir dos púlpitos para fazer aquilo ali. Né? A legislação ela é muito clara nisso. Tá? E se algum líder religioso ele viola essa legislação, ele que seja responsabilizado. Não é isso, a culpa não é da religião, a culpa é do cara que usou o púlpito. Ele que seja responsabilizado por isso. Agora, se eu tenho, né, alguém da mesma religião que eu acredito que aquela pessoa tem os mesmos valores que eu tenho, por que eu não posso escolhê-la? Sim, lógico. Não. Por que eu não posso escolhê-la? Se aquela pessoa tem os mesmos valores que eu tenho. Tá? E essa escolha, hoje qualquer pessoa tem acesso à rede social. Então, assim, as pessoas têm autonomia para poder decidir. As pessoas têm autonomia para poder pensar. Então, claro, então vem cá. Não vou citar nome de instituição para não gerar polêmica. Sim. Né? Mas hoje você a gente sabe que tem setores da sociedade. Mas você tem inúmeros setores da sociedade que orientam as pessoas, as suas pessoas filiadas, e às vezes não são instituições políticas, que orientam as pessoas a votarem de acordo com seus interesses. Isso tem. Então, vamos lá. Você tem hoje, vamos lá pegar então. Hoje você tem no Congresso Nacional a bancada da bola, a bancada da bala, a bancada rural, a bancada religiosa, a bancada progressista. Isso. Você tem. E por mais que eu possa não concordar com algumas dessas, gente, o espaço democrático é isso. As pessoas elas acabam se agrupando segundo as suas ideias. As pessoas elas têm uma visão muito deturpada do que seja democracia. Elas acham que democracia é uma coisa perfeita. Não, democracia não é perfeita. A democracia ela é uma construção que nós temos que negociar o tempo todo. O tempo todo que nós temos. Por isso que você tem um parlamento, que o tempo todo o parlamento está revisando as leis. Sim. Então, um exemplo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que eu falei para vocês, não contemplava as mulheres. Isso para nós hoje é um absurdo, mas 200 e tantos anos atrás isso era normal. Né? Hoje, felizmente, nós pensamos diferentes. Por isso que a legislação ela está em constante mudança. E o que é o parlamento? Representatividade. Se você pega, então vamos lá. Gente, eu não quero fazer isso aqui uma aula não, tá? Não, tá ótimo. Pode continuar, tá ótimo. Se você pega, como é que o primeiro modelo de parlamento qual nós seguimos é o parlamento inglês. E até hoje o parlamento inglês, ele no meio do século XVII, ele é dividido em dois espaços, a Câmara Alta e a Câmara Baixa. A Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Quem participa da Câmara Alta ou a Câmara dos Lordes? Os nobres, ou seja, barão, conde, duque e tal, são pessoas antigos descendentes dos senhores feudais ingleses. São essas pessoas que devem votar, que participam do fórum. E os bispos da Igreja Anglicana. Porque o Estado inglês não é um Estado laico. A rainha da Inglaterra é a chefe da Igreja Anglicana. Está lá, no parlamento. E a Câmara dos Comuns. Quem é a Câmara dos Comuns? É aquele representante do grosso da população, que no caso depois vem a ser a burguesia. Então, o que não pode, a meu ver, é você querer impor. As pessoas elas têm que ter a liberdade para poder tocarem as suas vidas, né? A sua consciência, a sua liberdade de pensamento, a sua prática religiosa. Ela tem que ser livre para isso. Agora, a questão do aborto é uma questão hoje realmente muito polêmica. Tá? Sim, é um tema uma questão complexo. É um tema muito complexo. Que mistura ciência, mistura exatamente, várias que tem coisas. Que se discutir e que a gente volta aqui em que ponto que é vida. Exatamente. É uma grande discussão. É uma grande discussão que se faz. Isso. Tá? É claro, e aí que fique bem claro, gente, a legislação ela prevê, por exemplo, em caso de aborto, em caso de estupro, a legislação é muito clara, a mulher pode interromper, né, a gravidez ou não.
Ou não, essa é uma escolha dela. Eu acho que esse é o problema da sociedade em si, assim, algumas pessoas que eu converso que acham que quando você vai regulamentar o aborto, vai virar uma regra, e não é isso, é só dar opção da pessoa fazer, igual no caso do estupro. Mas é a mesma coisa, eu não tenho medo de me posicionar, eu sou contra o aborto. Eu também sou contra a prática do aborto, mas eu não vejo problema na regulamentação. Eu sou contra o aborto, né? Não tem como eu falar que eu defendo a vida e ser a favor do aborto. Mas é claro que a gente entende, como eu falei, a questão do estupro. Não, já está previsto em lei. Tem várias situações. Às vezes, quando a mulher pode estar em risco, a própria mãe pode estar em risco, né? Exatamente. A pessoa tem... Exatamente. A vida dela está em risco. Então, tem o caso do bebê anencéfalo também? Você já tem na legislação alguns casos. E o que eu acho que está faltando hoje é falta de informação. Está faltando hoje informação. Isso é fato. Está faltando informação. Porque realmente, não sei, já que a gente está falando, mas que é complicado. Eu também acho complicado. A pessoa vai lá de livre pensamento, né, se relaciona com alguém. Eu não quero, Eu acho que é muito complicado. Mas a gente tem que entender também que é a realidade que a gente vive hoje. Um exemplo, as pessoas que têm uma condição boa, que têm uma estrutura, elas vão em clínicas particulares, clandestinas e fazem o aborto. E as pessoas necessitadas, que não têm uma demanda... Eu acho que o aborto... Essas pessoas, assim, o Estado... A minha visão de Estado é exatamente para atender pessoas que precisam do Estado... Pode falar. Não, é que eu acho que a questão do aborto ele é tratado único exclusivamente como uma questão de segurança. E eu acho que deveria ser tratado também como uma questão de saúde, justamente para essas mulheres... Até uma questão social. Pô. Justamente por causa dessas mulheres que não têm acesso, né, à prática, e quem tem grana sai do Brasil e faz fora, ou então vai em clínica clandestina e paga e faz. Então, quer dizer, a gente vai permitir que se faça o aborto para que não nasçam mais pobres? Não necessariamente. Não necessariamente. Entendeu? Aí você está criando uma regra numa coisa que a gente está fazendo de exceção. Eu estou criando uma exceção. Nem todo pobre vai lá e tem filho e um monte de filho. Não é assim que funciona. Eu estou falando que as pessoas que queiram abortar e as pessoas sejam menos favorecidas. Aí as pessoas não têm opção. Mas como é que ela vai fazer? Chega no hospital, o hospital fala, não faço. E os outros, quem tem condições, vai na clínica particular e faz. Sim, entendeu? Mas é crime, né? Pessoa, tudo bem, a gente faz ilegalmente. Por isso que eles defendem a regulamentação, para que não seja mais crime. Tá. Que a pessoa, quem tem condição, ele tem plano de saúde e ele não usa o SUS, vamos dizer assim. Ele vai na clínica particular, ele vai em hospital particular. E a pessoa que não tem condições, ele vai no SUS. Ele depende do SUS para ele ter um mínimo de atendimento. Então é isso que essas pessoas que defendem o aborto, eu estou falando que eu tenho opinião formada sobre isso não. Que eu acho que a ciência, para mim, é muito importante nesse sentido, eu não tenho opinião realmente formada. Mas eu estou te falando, é para atender essas pessoas. Mas, o lado de cá já está sendo atendido. Mas quantas pessoas... Primeiro, que o plano de saúde ele não vai cobrir isso. Não. O exemplo do plano de saúde, eles utilizam o plano de saúde em clínicas particulares. Tá. não para aborto. Vai ser clandestino porque é um crime. Não vai fazer. Agora, quanto da população tem acesso ao plano de saúde? Uma minoria. Entendeu? É um número muito pequeno de pessoas. Eu acho que essa é uma discussão que precisa ser feita. Ela não pode ser banalizada. De forma alguma. Não pode ser banalizada. Eu acho que antes de qualquer coisa, tem que se esclarecer do que a gente já tem. E aí, como que vai ser essa regulamentação? Né? A gente tem debate, que pensar debate, esse debate ele precisa ser feito. Ciência. Exatamente, todo porque mundo. Uma coisa que eu acho muito interessante no Brasil, a gente viu muita gente aí falando que eu acredito nesse... Cara, você quer ver um troço que me deixou com muita raiva? Foi ver político falar que acredita na ciência. Acredita nada. Se político acreditasse na ciência, investia em educação. Uma ciência sem educação. Com certeza. Não é verdade? Porque nós tivemos aí opiniões diversas. E a base da ciência é a divergência. Isso. Porque a partir... Meu amigo, se a ciência fosse uma coisa absoluta, até hoje nós acreditaríamos que existem raças superiores. Com certeza. Que em dado momento a ciência acreditou que era isso. Em dado momento, a ciência defendeu que a mulher é inferior que o homem. Tá? Já chegou a haver teorias... hoje é um troço absurdo. É um negócio assim que você fala, caramba, mas... Né? Já chegou a haver momentos de dizer que a pobreza... Olha só, gente, olha que o nível de loucura. Que a pobreza... Ai, gente, é tão louco falar isso. Que a pobreza levava à desnutrição
E a desnutrição causava uma degeneração molecular, genética, que fazia com que as pessoas fossem para a criminalidade. Nossa. Pô, olha que doideira. Olha, você está entendendo? Olha que doideira, cara. Mas deve ter sido uma tese minoritária aí. Não acredito que não seja. Olha, eu vou te falar, hoje em dia... Foi minoritária? Foi? Claro que não. Hoje em dia tem umas teorias loucas assim também de... E a ciência, você falou de ciência, aí a gente viu uma pandemia, como você falou, como é que você enxergou a ciência da pandemia? Vacina, principalmente. Você se vacinou? Eu acho, claro. Como é que você viu a atitude do presidente da República, do Ministério da Saúde, aí alguns, né? Contra a vacina, o presidente defendendo remédio sem comprovação. Como é que você enxergou isso? Bom, o que eu acho é o seguinte. Como é que eu posso falar, cara? Eu não tenho problema de falar de temas. Teve até um podcast que me perguntaram. Primeiro, que eu acho que houve uma grande desinformação. Uma desinformação por parte tanto do governo, por parte da oposição. Quiseram criar um caos nesse país. Desinformação. Não ouviram os cientistas. Tá? Pegaram pessoas. Você fala aquilo que eu quero? Então coloca lá para falar. Tá? Meus amigos, óbvio que vai ter... Gente, nenhuma vacina é 100%. Nenhuma vacina. Vacina traz reação, isso é verdade. Tá? Mas, meu irmão, a gente tem que tomar vacina. Eu me vacinei. A hora que eu puder tomar a quarta, eu vou tomar a quarta. Eu também estou esperando a quarta. Tá? A hora que eu puder tomar a quarta, eu vou tomar a quarta. Infelizmente, esse movimento, essa loucura, é uma coisa que já vem acontecendo há alguns anos. Não foi agora na pandemia. E aí, o que eu vejo? Qual foi o problema? Politizaram a pandemia. Tanto é que ninguém viu a roubalheira que foi a pandemia. Você tem noção que a gente teve um governador destituído durante a pandemia, apesar de roubo? Um ex-juiz, pô. Pô, você tem noção? O cara é ex-juiz federal. Cara, você tem noção que a gente tem, né? O cara foi afastado por conta disso. Você tem noção da quantidade de hospitais, da quantidade de dinheiro que veio e não abriram os hospitais? Sim. E você não está vendo as pessoas serem responsabilizadas. Em locais faltaram oxigênio, pessoas estavam morrendo sufocadas. Imagina isso. Quem é o responsável? É o ministro, que ele seja punido. É o secretário, que ele seja punido. Todo mundo. É o diretor do hospital, que ele seja punido. Entendeu? Independente de partido, independente de ideologia, independente de qualquer coisa. Eu acho que isso aí, pandemia, meus irmãos, eu acho que nós deveríamos ter deixado as nossas diferenças políticas, religiosas de lado e lutar pela vida. E entender, cara, que era um negócio completamente diferente para nós, não novo, que exatamente há 100 anos atrás nós tivemos uma pandemia, inclusive perdemos um presidente da República. Né? Há exatamente 100 anos. O que foi a gripe espanhola? A gripe espanhola, né? Foi a mesma coisa, né? Você acabou falando de liberdade, falando de vida. O presidente da República não se vacinar, não é uma questão também? É uma liberdade dele não querer se vacinar? Ou ele está botando em risco também outras pessoas que circulam com ele, do vírus circular, de tudo? Olha só. E ele influencia a opinião de muita gente. De muita gente. Sim. No mundo inteiro, os presidentes botavam o bracinho lá, vai aparecer na televisão. Pô, isso você influencia uma população, uma sociedade. O que eu acho? Né? É a minha opinião, tá? O que eu acho? Se eu sou o líder, cara, eu vou primeiro. Se eu sou o líder, eu vou primeiro. Agora, não é porque ele não foi que eu não vou. Cada um assume, é a minha vida. Ele cuida da dele, eu cuido da minha. Mas quando ele vem a público falando que não é cobaia, que não vai tomar, você não acha que isso influencia a galera que segue ele mais ferrenhamente? Você já viu a quantidade de influenciadores idiotas que a gente tem no Brasil hoje? Não, segue quem quiser. Mas ele é o presidente da República, ele não é influenciador. Eu não segui, cara. Mas é o seguinte, beleza. Não, eu tô te perguntando a sua opinião, você vai falar que eu discordo dele. Não, eu não achei correto. Perfeito. Eu não achei correto. Ou concorda, né? Mas o cara comprou a vacina. Aí, porque vem antes. Vai vir antes como, cara? Você acha que... Onde que chegou a vacina antes? Aqui tem e-mails que em agosto já tinha e-mail e não respondeu e-mails. O Ministério atrasou, poderia ter chegado em dezembro, acabou chegando em fevereiro, se eu não me engano. Em 2 meses você vacinava não sei quantas milhões de pessoas, né? Chegou em janeiro, né? Ou seja, politizaram o troço. Não, politizaram. O Dória foi vacinou São Paulo. O cara vai querer ser candidato. Cara, nesse momento, o que tinha que ser feito? Vamos fazer um pacto aqui, gente. Ó, o negócio é o seguinte, deveria ser feito. A gente tem diferenças aqui políticas, a gente tem ideias. Cara,
Nesse momento falta assessoria. Mas os governadores se uniram. Os governadores se uniram, faziam. Tanto que o órgão de imprensa, quem passava os dados eram os próprios governadores, porque o Ministério da Saúde parou de passar dados da pandemia, parou de informar a população sobre o que estava acontecendo. Foram trocados 3 ministros durante a pandemia, ou 4, né? Não, foi o Mandetta, depois. Queiroga ficou pouco tempo. Não, Queiroga tá aí. Queiroga tá. Foi o Pazuello. Foi o Mandetta, Pazuello. E um ficou aquele. Aiza, né? Um que ficou. Teve um 15 dias, um mês, nem ficou. É um que tem um rosto esquisito, virou até meme na internet. Esqueci o nome dele. Exatamente. Mas, cara... De cabelo liso. Porque o presidente da República, na minha visão, ele não está ali para falar coisa pessoal dele, o que ele acha, o que ele entende, o que ele acha. Ele é o representante da população como um todo. Se a ciência está falando que tem que vacinar, se eu nomeei o ministro da Saúde, ele fala, tem que vacinar, tem que ficar em casa, vamos tentar ver como é que acontece isso aqui. Ele, é a ciência falando, é o técnico falando para ele. Não vou, vamos para a rua, ele pode fechar a economia. Então acho que ele tá, tudo bem. Se perdeu nesse meio. Concordo. Agora, nós estamos enfrentando aí agora a alta dos preços, cara. Estamos enfrentando uma série de problemas econômicos. Sim. Porque é o seguinte, eu vou falar como artista. Muitos artistas famosos falaram assim, fique em casa. Fique em casa. Eu, graças a Deus, eu não tinha só uma fonte de renda. Eu fui um privilegiado que consegui trabalhar de casa. Recebi meu pagamento, consegui tocar a minha vida. Mas, cara, a minha parte artística zerou e me trouxe inúmeros problemas, tá? Me trouxe perdas financeiras que eu tive que compensar com a outra área. Então, é muito complicado. Realmente, hoje a gente está pagando aí, não sei se abaixou, outro dia pagou 9 conto na gasolina. Sim, baixou segunda-feira. Isso é um absurdo. Aqui em Valença baixou hoje só. Cara, isso é um absurdo. Você chegar e realmente, cara, esse que é o problema. As pessoas, elas se esquecem que a conta chega. O nego ficou seguindo o artista estava com o bolso cheio de dinheiro, tá? Artista estava com o bolso cheio de dinheiro e ganhando dinheiro com YouTube, não sei o quê, aquela coisa toda. Sim. E o trabalhador, coitado, se lascando. Mas qual que era a solução nesse caso? Meu irmão, ninguém sabia qual era a solução. É difícil. Tá? Exatamente. Ninguém sabia. Ninguém sabia qual era a solução. Porque hoje para eu falar, é muito fácil. Eu viro para você, tinha que ser assim, tinha que ser assado. É muito fácil. O problema, cara, é que muitas pessoas tomaram decisões, e aí o governador, ou os governadores... Cara, eu fico impressionado com a violação de direitos que aconteceu nesse país e ninguém falou nada. Meu irmão, isso é abrir precedentes... A gente só viu coisas em estado de ditadura. Você quer ver? O prefeito fechou a cidade. Meu irmão, que loucura é essa? Ou seja, tinha que ser... não tem espaço para isso. É um dos princípios mais básicos, é o seu direito de ir e vir. Eu, Antônio, fiquei em casa. Não saí, eu sou obeso. Então, parte do grupo de risco. Meu irmão, eu não saía. Procurei não sair, ficar em casa, respeitar. Usei máscara, álcool. Tanto é que há pouco, quando vocês antes aqui, eu falei, gente, tá com álcool aí? Uhum. Até hoje eu faço isso, porque eu me considero como grupo de risco. Até hoje me considero como grupo de risco. Agora, cara, já teve dias de eu pirar, de eu surtar dentro de casa. Imagina um cara que trabalha pelo menos 6 dias fora da cidade. Imagina ter que ficar preso. Teve um dia que eu tive que pegar o carro e andar como um bandido, eu e minha esposa com o carro todo trancado, para ver alguma coisa, né? Porque eu estava pirando. Tá? Estava pirando. Então, e aí a gente viu, desculpa falar, mas a gente viu uma festa da hipocrisia. Porque ao mesmo tempo que o político falava, não isso é fato. Eu uso máscara, o cara estava dando festa. Isso é fato. O artista falava lá, não, fica em casa, o artista estava lá botando a empregada para trabalhar. E privando a empregada doméstica de ir para casa para não contaminar lá e trazer doença. Cara, olha que coisa louca que a gente viveu. Então, o que faltou, ao meu entendimento, minha humilde opinião, foi bom senso. Não, isso eu concordo perfeitamente. Foi bom senso de entender, cara, realmente a gente precisa, né? A gente precisa chegar a uma coisa nova pra gente, tá? Eu fico vendo, as pessoas, que a gente valoriza o SUS. Cara, há anos as pessoas roubam o SUS e as pessoas não defendem o SUS.
que deu um show. A verdade é essa, que deu um show. Enquanto em outros lugares as pessoas estavam sofrendo horrores para se vacinar, aqui, graças a Deus, porque nós já tínhamos equipes treinadas. Sim, nós já, o Brasil vacina milhões de pessoas por ano. A vacinação conseguiu acontecer. Óbvio que teve seus atropelos, teve seus... Graças aos profissionais. Tá? Eu tive um caso, meu pai, eu levei meu pai quase morrendo já para o hospital. Caramba. Meu pai, diabético, hipertenso, asmático. Cara, minhas irmãs me ligam, fui buscar meu pai e tal, levamos no hospital. Chegando no hospital, você via no olho, pela margem, dava para ver o medo daquelas pessoas, porque, cara, imagina eu ficar no conforto da minha casa, eu sei que no conforto da minha casa eu estou seguro, entre aspas. Sim. Mas imagina você ser um profissional da saúde e você tá ali, ó, no front, onde o bicho tá pegando. Você tá pessoas morrendo. O bicho tá pegando ali, você tá ali. E trataram meu pai com um carinho tão grande. Pô, que ótimo, trataram meu pai tão bem. Foi aqui em Valença? Foi aqui em Valença. Eu mandei mensagem pro diretor do hospital. Sim. Né, e tal, agradecendo. Foram excepcionais. Pô, é importante esse depoimento. Tá? Foram excepcionais. E o rapaz que logo nos atendeu, não sei se ele é técnico de enfermagem, se ele é alguém do serviço de apoio, eu não sei quem que ele é, não sei. Ele nos atendeu com uma tranquilidade, assim, você via que ele estava apreensivo, porque imagina, no olho do cara trabalhando no olho do furacão. Ninguém sabendo ainda o que estava acontecendo, né? Eu nem sei quem ele é, então senão eu teria ido agradecer e tal. Maneiro. Então, olha só, no olho do furacão, o couro comendo e aquelas pessoas ali. E muitos, infelizmente, vieram a óbito, infelizmente, vieram a óbito. E é graças a essas pessoas que esse sistema funciona, que o SUS funciona, que teve acesso, o problema do SUS são os caras que roubam o SUS. Lógico. Tá? São os caras que roubam o SUS. Isso. E aí que tá. Aí você não vê ninguém falar, criticar. Como falei, roubar, não construíram hospitais de campanha, não roubaram à vontade, fizeram, e ninguém está falando. Poderiam ter estruturado os hospitais como um todo, pelo dinheiro que chegou, pela forma como ninguém chegou, né? Ninguém está falando. A gente está discutindo aqui, óbvio, eu acho que tem que discutir, o presidente tomou vacina e tomou vacina. E a quantidade de governadores que roubou, que matou uma infinidade. E gente, ficar claro, não estou defendendo o presidente, não. Não, sim. Você deixou claro que não concorda com a atitude dele. Além do que, uma discussão não anula a outra também. Você pode ser contra o presidente, ser contra os governadores, contra quem está roubando. Que fique bem claro isso. E as pessoas não estão... Cadê o dinheiro que foi feito? Cadê o dinheiro que foi feito? Quem foram responsáveis por faltar? Cara, acharam oxigênio escondido na casa dos outros lá em Manaus? Olha o nível de crueldade das pessoas. É um negócio... E aí vem a questão da democracia que a gente estava falando, né? Essa questão da democracia. Democracia é também nós participarmos. Fato. É nós cobrarmos. É nós cobrarmos. A gente tem que deixar de ser leão nas redes sociais e começar a ir para a vida prática. Começar a cobrar, né? Visitar. E aí quer ver informar. Uma coisa que eu tenho falado em todos os lugares que eu vou e peço licença para falar. Eu rendo aqui todas as minhas homenagens ao pessoal da saúde que realmente foram heróis, foram guerreiros. Agora todo mundo se esqueceu dos professores. E todo mundo defende a ciência. Os professores, eu falo por mim, nunca gravamos aula, nunca fizemos isso. Da noite para o dia tivemos que dar aula, tivemos que dar aula por celular e viramos chacota. Porque a gente gravava, acontecia aquela coisa toda, professora... Gente, vocês já pararam para pensar? Vocês já pararam para pensar que os professores... desculpa a palavra, mas as pessoas achando que o professor é vagabundo. Sim. O professor não quer trabalhar. Não, o professor também tem família, professor... Imagina só, nós levamos os nossos trabalhos para dentro da nossa casa. Gente, as pessoas não têm noção do quanto foi tumultuado dar aula dentro de casa. Acontecendo tudo dentro das nossas casas. Cachorro latindo, problema... Estrutura vizinho, de som alto, tecnologia no interior horrível, internet horrível. Eu dei aula no escuro. Eu dei aula no escuro, com a luz da lua na janela. Porque eu não queria que a aula parasse falando exatamente sobre partido político, cara. Né? Na minha aula sobre partido político. Desculpa.
Eu dei aula assim, com meus dados móveis, porque a internet apagou, deu tudo apagão, aquela coisa toda. E as professoras, cara, tentando alfabetizar, tentando ensinar matemática, não deixar a peteca cair, porque todos nós sabemos, cara, que poderia ter sido muito pior. Com certeza. Os menorzinhos devem ter sofrido bastante para poder aprender, né? E você acha que com o fim dessa pandemia, no fim ainda não, a gente ainda sofre, mas assim, desse tumulto todo, né, de fechamento, de ficar em casa, de mudança de vida, a gente sai melhor saímos melhor dessa situação? Não, claro que não. Como seres humanos, como sociedade? Eu também acho Nós que vimos o pior do ser humano. Não, nós vimos as pessoas que foram capazes de roubar oxigênio e deixar o outro morrer asfixiado. Os caras que roubaram horrores. Sabendo que estavam no meio de uma pandemia, os caras roubaram horrores. Compraram respirador de restaurante, não sei das quantas. Olha só, nós vimos o pior lado do ser humano, cara. Nós vimos pessoas... Cara, eu estou falando porque eu conheço, não estou falando de coisa que eu não conheço. Nós vimos trabalhador, gente honesta, gente que realmente precisava, mas porque não tinha acesso à internet ou não sabia fazer, tinha algum problema com documentação, no início não conseguiu ter o auxílio. E muitas pessoas que não precisavam... Que receberam. Tem inúmeros amigos meus que receberam. Não precisavam e não receberam. E receberam. Aí você vai falar para nós saímos melhor? Cara, eu acho que não. Eu acho que mostrou um lado muito ruim que a gente precisa ver. A gente precisa melhorar. A gente precisa criar mais empatia, né? A gente viu pessoas, como eu falei, nós devíamos ter nos unido para combater, mas o que aconteceu? Nós permitimos que direitos fossem suprimidos porque era contra aquele grupo que eu não gosto. Tá? Foi aquela coisa, não deixou de lado essa questão por uma questão então, por algo maior. Cara, sinceramente, eu acho que a gente ainda tem muito que aprender, tá? Tem muito que aprender. Coisas boas surgiram. Muito. Sim. Você acabou de falar o atendimento humano que foi feito com o seu pai. Sim. Os próprios profissionais de saúde boas. Que deram, né? Se dedicaram. A valorização até da saúde como um todo, sim, pela população, né? Vou ter um exemplo, cara. Antes da pandemia, eu não pagava uma conta por celular. Hoje eu pago tudo por celular. Contas práticas, né? Me forçou a fazer isso. Isso. Tá? Você criou um canal na pandemia, né? Sim, criei um canal, cara. Olha que bacana. Imagina só. Do sábado, eu fui tocar na Fazenda Florença, e uma senhora aí veio um grupo do Rio Grande do Sul, uma senhora falou assim, eu sou fã do seu canal. Caramba. Mas, lá do Rio Grande do Sul. Mas aí, cara, imagina um dia eu fui convidado para participar de um evento, aqui numa fazenda na cidade, fui convidado para participar de um evento, e aí eu compartilhei. Cara, qualquer coisa que for para desenvolvimento da minha cidade, da região, eu compartilho. Sim, né? Sim. Eu torço para que as coisas aconteçam, que o negócio dê certo. Tudo que eu puder fazer, eu faço. Simples, mas eu faço. E aí eu divulguei. E aí foi muito interessante mas eu, em momento nenhum, eu falei que eu estaria lá. Em momento nenhum, eu falei que eu estaria lá. Aí, eu fui um prazer, né? Aquela coisa que foi muito bem feito, foi um negócio muito bem feito. E, de repente, começam a chegar pessoas, falam, cara, eu vim do Rio de Janeiro para te ver. Caramba. Aí eu falei assim, mas as pessoas não sabiam. O cara comprou o ingresso, mas em momento nenhum foi falado que eu estaria lá. Meu nome não estava em lugar nenhum. E isso veio acontecendo. Aí imagina só, cara, poucas pessoas sabem disso. Eu andei dando algumas entrevistas recentemente para alguns canais, né? Para alguns canais. E, cara, imagina só. Apresentadores famosos, cara, falar que, eu já te conheço do teu canal. Que bacana. Seu canal tá com quantos inscritos hoje? Hoje 4.000 só, cara. Ah, mas é bastante. Não, mas 4.000 é bastante. Mas tem muita visualização. O canal ele bate uma visualização muito boa. Porque hoje a gente está no processo de aprimoramento do canal. Como eu falei, o canal ele começou de uma forma muito amadora. Então, eu não sabia o que era CTA, não sabia nada.
não entendia nada sobre isso. Aí um dos casos mais interessantes, eu estava gravando no centro do Rio de Janeiro, estava parado no centro ali do lado do Paço Imperial, e aí eu tinha uma gravação marcada com a equipe da Rede Globo. E aí foi muito interessante. E aí foram muito educados, né? Aí chegou a diretora, aí chegou a equipe. Aí o rapaz veio microfonar, tal, o câmera veio falando. Aí o câmera vira e fala assim, poxa, eu te acompanho no teu canal. Cara, olha no meu aniversário. Olha que atinge. É um negócio, cara, é um negócio que você não tem noção. Quer ver? A quantidade de mensagens... Ontem foi meu aniversário. Meus parabéns, então. Obrigado. Parabéns atrasado. Ontem, a quantidade de mensagens que eu... Porque no meu canal eu coloco lá meu número de WhatsApp, né, até porque tem venda de livro e tal. Gente, a quantidade de gente, de mensagem que eu recebi, de gente que eu não faço a menor ideia, tá? A menor ideia de onde é e tal. Mas para ver o carinho que as pessoas têm com a gente. Então... De fato... O reconhecimento é sempre importante, né? O carinho, tudo. Houve esse lado positivo que nos fez sair da zona de conforto, buscar novas alternativas. Por exemplo, a gente está aqui fazendo um podcast, olha só. Nasceu praticamente assim, que deu boom na pandemia, né? Olha que interessante. Há alguns anos atrás, não muito tempo atrás... Imagina só, isso era impensável. Você era no rádio, né? Ou no rádio, ou numa grande emissora, né? E aí vocês viram, se vocês repararem, eu estava acompanhando ontem o canal de vocês, a quantidade de inscritos que tem de ontem para hoje... já aumentou. E pode parecer, quem olha assim, fala, mas é pouco. Não, meu irmão. E aquilo aí, todo dia alguém vai vendo. Isso. Aí você, poxa, deu 180 visualizações. Cara, são 180 pessoas que pararam para te assistir. Que vai passar para outra, que vai passar para outra. Pra pensar, cara. São 180 pessoas que gastaram um tempo te vendo, né? Pô, olhou para você. Cara, eu falo, pô, que legal. Pô, gastaram um tempo te assistindo. Tirando nossas mães, né, namoradas. Pô, mas... Não, mas é lógico, é bastante gente. Eu não tenho uma família tão grande assim, não. Exatamente. Ou seja, só de pensar que as pessoas saíram da mídia tradicional e hoje estão nos assistindo. E a gente ainda não tem uma super... Um dia nós vamos ter. Né? Ainda não temos uma superestrutura como grandes canais, como grandes coisas. Mas as pessoas com publicidade. Olha que legal, cara. Eu também acho. Bacana. A gente ficou super satisfeito, né, dessa primeira. Quando a gente começou a gravar aqui, estava com 200. Se fosse 180, já tinha ganhado mais 20. Não tem como entrar nessa pauta com o professor, né? O professor é negro, né? E como é que você enxerga... Quem que é negro? O professor, né? Eu? Ah, tá. Porque teve um jornal aí que falou que... Deixa pra lá. Falou que numa reportagem escondeu os negros. Aí eu falei, pô, sou o quê? Azul? Caramba, né? Que é isso. Então vamos entrar nessa pauta. É uma pauta pra gente, né? Muito água, importante. Gente? Tem água? Tem sim. Tem. Você pega uma água pra ele, por favor, Rodrigo? Esse racismo estrutural que a gente tanto fala, a gente, né, a sociedade como um todo, né, as pessoas sofrem muito aí. O que o senhor enxerga disso? Como é que o professor enxerga? Eu posso falar mesmo? Lógico, pô, a gente está aqui para isso. Como é que você enxerga? Isso existe, não existe? É vitimismo, não é? Como é que você enxerga isso? É uma minoria só esses movimentos, né? Cada vez vão aumentando no mundo inteiro, né? Vem sendo assassinados negros, tendo, né, várias pessoas aí representando isso. Como é que o professor enxerga como historiador, como, né, como um todo, como pessoa mesmo, né? Já passou por isso? Já teve, né, situações? Já sofreu racismo? Rapaz. Foram 30 perguntas numa só, né? Mas dá para... o tema central é racismo. Dá para contextualizar aí no racismo. Então vamos lá. Bom, racismo existe, óbvio. Tá? O racismo existe. Existe uma segregação? Sim. Sim, existe segregação. Já passei por situações... Bom, então, primeira coisa, vamos lá. O que é racismo, o que é injúria, o que é preconceito? Eu acho que a gente precisa definir essas coisas. Racismo é quando você é impedido, você é violentado de alguma forma, né, por conta da sua raça. Que hoje em dia já é uma coisa que entendemos que já não existe mais. Não existe raça branca, raça não existe. Isso é uma invenção do século XIX que
Já não existe mais isso hoje. Tá? Primeiro ponto. Então a legislação entende, por exemplo, eu deixar de te contratar por conta da tua cor da pele. Isso é racismo. Eu chegar para você, falar para você uma determinada ofensa por conta da sua cor da pele. Isso é injúria racial. Injúria racial, né? É uma discussão se deve ser enquadrado ou não, mas hoje a prática é assim. O que é preconceito? É uma pessoa, por exemplo, ela não se aproximar de você ou é porque você tem uma determinada cor e aí aquela pessoa ela fica com medo de você porque você preenche um estereótipo na cabeça dela e ela já preconcebe que você pode ser um mau elemento. Então, vamos lá. Se você falar preconceito, meu amigo, eu passo por isso quase todos os dias. Quase todos os dias. Preconceito por eu ser negro, preconceito por eu ser protestante, preconceito por eu ser gordo, preconceito por eu ser flamenguista, né? Ué, não tem? Quando você chama outro de mulambo, é o quê? O mulambo é uma expressão racista, né? Até parei de falar isso. Entendeu? Sim. Então, não é? Então, assim, a gente passa por isso todos os dias. Eu sofro preconceito até pelo carro que eu tenho. O Rodrigo sabe disso, a gente já conversa muito sobre isso. Né? A gente está sempre junto, a gente vê muito isso. Às vezes a cor da sua pele, em determinado lugar onde você chega, você é tratado de um jeito. Isso acontece, meu amigo, isso acontece, né? Isso independente de qual... Isso acontece. E acontece comigo também. E como você vê isso? Isso não é racismo estrutural? Agora, o que é esse negócio de racismo estrutural? Cara, eu acho que de tempo em tempo inventam umas palavras bonitas, inventam uns negócios para... Meu irmão, primeiro que eu, Antônio, não trabalho com esse conceito de estruturas. Né? Esse conceito de estruturas, você tem as estruturas pensadas lá pelo marxismo, depois você tem a estrutura lá do Claude Lévi-Strauss, enfim... O que eu acho que existe racismo, esse racismo ele tem várias facetas, ele tem vários motivos. Inclusive, a gente tem o racismo das pessoas que se acham brancas e não são. Né? O que é as pessoas que acham que ela é branca e não é? Meu irmão, pega qualquer um de nós, bota nos Estados Unidos. Vão ser tratados do mesmo jeito. Então tem gente que fala assim, mas eu não sou racista. Não, eu não tenho problema. Eu tenho amigo negro. Eu tenho amigo negro. Cara, mas se você parar para pensar, a nossa diferença de pele não é tão grande assim, não. Sim. Minha avó é negra. Não sei o quê. Você é um pouco mais claro só, irmão. Então, a primeira coisa que nós temos que quebrar é isso. É parar de achar que a gente tem um mundo de gente. Igual a pessoa, outro dia, a moça virou para mim e falou assim, é porque eu sou uma branca privilegiada. Ué, você é branca privilegiada? Você pode parar de trabalhar? Não. Você pagou você tinha que pagar pagar sua faculdade, ser herdeiro. Então você só é branca. Privilegiado, irmão. É a falta de consciência de classe. Né? Tá, então assim, você só é branca. Eu acredito que ela possa ter falado do privilégio dela ter oportunidade, dela poder fazer uma faculdade, dela poder ter uma casa para morar, dela poder ter uma estrutura familiar. Isso aí é uma oportunidade que muitas pessoas não têm. Mas isso aí você tem, óbvio que a maior parte das pessoas que hoje estão nas classes C, né, classe Sim. E, classe D, obviamente, porque você pega o grosso da população, cara. É o grosso da população. Se você pega o grosso da população, a população brasileira é negra. Uhum. Ela é negra. E aí o que acontece? Você tem um conjunto de pessoas que querem fugir. O que é isso? Vamos lá. É o chamado branqueamento. Vocês nunca pararam para pensar por que o Estado brasileiro deixou de trazer escravizados africanos e passaram a trazer europeus? Foi para quê? Para branquear o Brasil. Porque durante um momento, o conceito de raça, ele dizia que o problema era exatamente a cor da pele. Então, muitas pessoas, elas querem se afastar do seu passado negro, né, do seu passado, querem se afastar dizendo que são brancas, e algumas pessoas se sentem ofendidas quando falam, cara, tu é negro também.
Algumas pessoas se sentem ofendidas. Ah, mas eu sou branco. Olha teu nariz, cara. Muito parecido mas com o esse é o racismo estrutural que essa ala defende. É uma estrutura de Estado que já vem acontecendo há muitos anos, de um preconceito enraizado, de um racismo. Dessa pessoa, quando você olha um negro na rua e automaticamente se associa ele à violência, associa ele à criminalidade, mas né? sabe associa ele a coisas ruins. Até termos que a gente usa, né? A coisa tá preta, não sei o que, são sempre utilizados em situações. Isso é o racismo estrutural, entendeu? No alto comando de várias situações, de várias política, emissoras de televisão, clubes de futebol, presidentes, técnicos, é minoria. Médicos. Isso é uma verdade. Então a estrutura é essa que o racismo estrutural fala, que existe o racismo estrutural. A sociedade é estruturada para ter o preconceito. O que acontece é que isso vem, inclusive, cara, esse pensamento vem antes, porque a gente parte do pressuposto que racismo é uma coisa que sempre esteve ali. Racismo, ele tem data, ele surge na Alemanha no século XIX. Uhum. Isso já acontecia antes. E no Brasil a gente chamava de defeito mecânico. Tá? Então, assim, o que eu acho que falta? Eu acho que falta educação. Eu acho que esse tipo de coisa a gente só combate investindo em educação. Uhum. Que a educação vai esclarecer as pessoas. Vai esclarecer a pessoa dizendo que, cara, estamos todos no mesmo balaio. Não importa, teu pai tem mais grana, teu pai tem... Então vem cá, vamos nos ajudar, vamos colaborar, vamos ter uma sociedade mais colaborativa. Né? Vamos investir. Porque a gente ficar falando aqui, Antônio, quantas vezes você... Sim, é verdade. Muitas vezes eu já sofri preconceito. Agora, você acha que alguém é maluco de falar alguma coisa comigo? Olha o meu tamanho. Você acha que alguém é maluco? E você é a favor de cotas? Cara, olha só. Você perguntando assim, fica uma coisa muito na lata. Eu sou a favor de políticas sociais que diminuam a desigualdade. As medidas afirmativas, elas não devem ser utilizadas de forma politiqueira, tá? Eu acho que as cotas no Brasil, da forma como elas foram utilizadas, embora tenham surtido efeito, isso é inegável, tá? Elas poderiam ser melhor. Por quê? Eu acredito que a cota, ela deve existir, tá? Ela deve existir acompanhada de outras questões. Tá? Porque não basta apenas você colocar, você vai vou colocar o cara lá porque ele é negro. Uhum. Mas vem cá, que estrutura que você vai dar para ele estar ali? Né? Como é que você vai dar condições daquela pessoa? O que vai vir, que política pública vai vir acompanhada da cota? Uhum. Porque você dá a cota não resolve o problema. E depois, nós já temos aí, eu acho que quase uns 30 anos de cotas, né? Eu estudei numa universidade que iniciou esse processo de cotas. A gente deveria fazer um estudo de impacto. Vem cá, a cota, quantas pessoas realmente foram atingidas, né? Essas pessoas estão como hoje? Sim, sim. Né? Resultado prático. Né? Exatamente. Porque foi o que aconteceu nos Estados Unidos. E tem que mexer na estrutura, né? Se dá a cota lá em cima e mexe na estrutura. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele teve uma política de cotas para diminuir aquela desigualdade. Agora chegou um momento, essa desigualdade ela já diminuiu. Tanto é que ele já tiver até presidente negro, aquela coisa toda. Sim. Já diminuiu. Então, agora a gente não precisa mais fazer a questão da cota. Então, eu sou a favor das medidas afirmativas, sim. Porém, eu acho que essas medidas afirmativas elas não podem ser dadas de forma aleatória. Elas não podem ser utilizadas de forma politiqueira. Né? E quando digo politiqueira é isso. Eu vou fazer, olha aqui, de qualquer jeito, né? Vou dar cota para você porque você é negro, vou dar cota para você porque você é gay, não. Vem cá, você quer diminuir uma situação de desigualdade? Beleza. Então, aquela situação existe? Sim, existe. Então, o que nós vamos fazer? Quais políticas públicas virão acompanhadas? Além da cota, toda uma estrutura. Tá? É a mesma coisa que você vai... A mesma coisa. É legal você fazer aquela velha história. A gente vai acabar com a criminalidade dentro da comunidade. Vamos botar a polícia lá. O PP, né? Vai botar a polícia. E aí, mas o que vem acompanhado? Porque aí você tem que entrar com outras coisas também. Claro. Porque do contrário vai dar aquilo que deu vai voltar a criminalidade, vai voltar essas coisas todas.
Vamos para os temas mais diretos agora, né? Eu ia dar uma rapidinho com ele em relação aos republicanos aqui em Valença, que ele é o presidente, né? Como é que está o partido se preparando para esse ano? O projeto é só 2024 realmente? Como é que anda essa questão aí? Já tem algum pré-candidato no partido, a deputado aqui na cidade? Fazer o encerramento do programa. Gostoso. Salgadinho bom mesmo. Inclusive, fica para os próximos convidados que quem trouxe o salgadinho foi o professor Antônio. Então agora filho da gentileza, Belo precedente aberto, precedente aberto. Desculpa. Nada. Eu sou presidente do Republicanos. Assumi a presidência do Republicanos em junho ou julho, não me lembro exatamente, de 2020, para disputar uma eleição, né? Construir um grupo. Na época nós apoiamos um grupo, iniciamos um projeto, né? Um projeto do partido. Atualmente o partido ele tem uma linha, é um partido de uma vertente conservadora, tá? É um partido que tem as suas metas para deputado estadual, para deputado federal, né? Tem as suas metas para as próximas eleições. Eleições, né? De 22 eleições. E eleição você não pensa só naquela que está ali, você pensa também nas outras. O partido, né? E aí não é um projeto do Antônio, né? Eu não tenho. Se você falar por mim, eu nem estava na política. Por mim, eu nem estava na política. Foi uma indicação e, enfim, eu aceitei o convite para cumprir essa missão. E nós estamos construindo um grupo. É um grupo pequeno, é um grupo sem muito poder econômico, né? É um grupo pequeno. Nosso objetivo é contribuir para a sociedade. Então a gente não está aqui para comprar briga com ninguém, fazer nada. Não. Nós queremos o nosso espaço. Queremos colocar as nossas ideias, as ideias republicanas. Tá? A partir dele ter um manifesto. Porque o que acontece? Muitas pessoas no país, as pessoas, eu tenho até, quem quiser assistir meu vídeo no YouTube, Ideologia e Interesse, ideologia é um pensamento macro de futuro. Interesse é um pensamento de um pequeno grupo imediato. No Brasil, nós sempre tivemos muito interesse. O que é o interesse? Olha, eu quero resolver isso aqui, eu vou mudar, eu mudo para ali, eu mudo para cá, então o partido não faz diferença. Bom, eu estou no Republicanos por conta de uma ideia, por conta de um projeto. É seu primeiro partido? Cara, eu já me filiei ao PSDC, mas filiei, sabe aquela coisa? Nunca participei de nada. Cara, um amigo chegou, entra aqui no meu partido e tal. Eu estava na rua, ali na Rua dos Mineiros. Tu pegou meu nome e realmente me filiou, mas... Tá? Sim. Mas a participação partidária, esse é efetivamente o meu primeiro partido. E nós estamos com um projeto. Esse projeto, nós vamos lançar, sim, candidatos, né? Óbvio que eleição depende de inúmeros fatores. Eu acho que é muito precoce a gente falar ainda de 2024, porque muita coisa pode acontecer. Os cenários, eles mudam, né? Alianças são formadas, mas uma coisa que eu posso garantir para vocês é que nós temos a nossa identidade. Acho importante, é mais uma opção, mais uma identidade, mais um grupo, né, sendo formado na cidade, é importante. A democracia é muito isso. Exatamente, e pautado sempre no respeito. Vocês nunca vão nos ver falar mal de alguém. Nós passamos a última eleição toda, nunca falamos de nenhum candidato, nenhum adversário. Tanto é que alguns a gente tem um relacionamento muito bom ainda nos dias de hoje, mesmo tendo disputado a eleição em lados opostos. Acabou a eleição, vamos trabalhar pela cidade. Por exemplo, os deputados republicanos colocaram quase 3 milhões aqui em Valença. Quase 3 milhões.
E nós não pedimos cargo, não pedimos nada, nós quisemos o quê? Contribuir com a cidade. Bacana. Quisemos contribuir com a cidade. Abriu mais uma porta para Valença, então, nesse sentido. Né? Exatamente. Então, tipo, nós disputamos a eleição em lados opostos ao prefeito, mas eu tenho um relacionamento muito bom com o prefeito. E, cara, a gente se fala sempre que é para o bem da cidade, a gente tenta construir as coisas para o bem da cidade. Importante. Né? Isso é muito importante. A gente tenta fazer pontes, construir pontes para o bem da cidade. O problema é que algumas pessoas, elas querem, eu sou adversário do fulano, aí essas pessoas, elas querem o quê? Elas querem, né, prejudicar quem está do do outro negócio lado, dê errado, né? meu irmão. Só que se der errado, cara, dá errado para todos nós. É verdade. Entendeu? Dá errado para todos nós. Vamos temas mais diretos Vamos agora? então para o tema direto? Vai. São temas políticos mais diretos, né, nacionais, aí, primeiro aí que a gente vai levantar aí. Professor, Bolsonaro, Lula ou outro aí? Tem alguma outra opção? Você acha que vai ter uma terceira via? Como é que você enxerga diretamente aí? Você está mais alinhado a um, a outro? Eu acho que vai ser entre os dois. E você está alinhado a um partido republicano, está alinhado a um? Os republicanos hoje... Tá com o Bolsonaro, né? É um partido conservador. Está lançando até candidato em governador em São Paulo, né? O Tarcísio, acho que é republicano, né? Lá, então tá junto. E governo do Estado? Você está com Cláudio Castro, Freixo, que está polarizando, mas temos outros candidatos, Rodrigo, tem A gente pode falar essas coisas? Assim, o Felipe Santa Cruz. Pode. Você tá como você não é candidato, né? Vocês pagam advogado para mim, qualquer coisa? Sim, assim, nós somos advogados. Mas eu sou presidente de partido. Não, presidente de partido não tem nada. Não tem problema, não. Não tem nada? Pode ficar Sua tranquilo. opinião pessoal, inclusive republicanos, acho que nem tem candidato a Não, nós governador. não temos. então- Nós não temos candidato. Não está pedindo voto a ninguém aqui, né? Você não pode pedir voto. Não, nós não estamos atrelados. Bom, hoje nós fazemos parte da base do Cláudio Castro também. Sim, nosso Então partido faz parte da base do Então governador Cláudio E Castro. você... Bom, pode falar Sim, tranquilo. Nós fazemos parte da base do governo hoje. E você se identifica mais com a esquerda ou com a direita? Cara, eu não me identifico com a esquerda, né? Até porque não teria como eu me identificar com a esquerda. Não faria sentido para mim, até por princípios e por tudo mais. O que acontece é que hoje criaram uma construção muito equivocada do que seria esquerda e direita, né? Eu me classifico hoje, eu não gosto dessa classificação esquerda e direita, eu me classifico hoje como um conservador moderado. Entendi. O que é um conservador moderado? É alguém que tem as suas ideias, mas que entende que essas ideias elas não devem ser impostas goela abaixo das pessoas. Devem, sim, as minhas ideias elas são muito concisas, mas baseadas sempre no respeito, no diálogo, na conversa, sempre. Sim. Vamos agora, né, para uma resposta direta. Aquela mais direta. Então, uma maior alegria na sua vida que você já teve, assim, você tenha... Se quiser falar a parte profissional ou a parte pessoal, fica à vontade. Política, uma maior alegria importa, que você já teve. Cara, uma alegria para mim... Bom, sabe um dia... Cara, eu tive muitas alegrias. Eu sou um cara muito feliz, mas... Pô, que bom. Assim... É importante a gente ser feliz. Né? Porque eu sou desprendido das coisas, eu não tenho... Então pensa assim, uma que vem uma maior alegria, uma coisa que você... Pô, veio aqui, pô, que alegria. um dia que foi muito bom para mim foi o dia que eu me batizei, cara, na igreja. Isso foi quando? 94. Nossa, bastante bastante tempo. 94. Aquele dia foi um dia muito especial para mim. E qual a sua maior decepção? Maior decepção, cara. Na vida, no profissional, ou, né? Sua vida de professor, na sua vida como político? Talvez você tenha acreditado num político também que não tenha... pô, acreditei nesse cara me traiu. Eu acho que é isso. Cara, você sabe assim, decepcionar, a gente se decepciona. Mas, cara, essas coisas não têm peso na minha vida. O jogo do Flamengo que você tenha perdido há muito tempo. Cara, não tenho. Sabe por que eu não tenho? Pelo seguinte, primeiro, eu não coloco expectativa no outro, tá? Eu não coloco expectativa. Já me decepcionei? Sim. Mas você tem essa maturidade hoje, professor. Acredito que quando joga a gente, né, a gente tem mais aquela vibração, ou você sempre foi um cara mais moderado, mais tranquilo? Já fui muito passional. Então, a já gente fui tem, muito né? Passional. Mas, cara, eu nunca encarei assim. Eu sei que talvez sou estranho. Não te veio nada à cabeça a decepção, então? Não veio. Eu sei, eu não sou perfeito, não sou santo, não, tá? Mas realmente, Sim. a princípio, eu não... E um grande amigo que você tem na sua vida? Grande amigo, eu tenho vários. Fala um. 2, 3. Um grande amigo. Não vou falar. Vai ficar faltando alguém. Vai ficar faltando alguém. Fala um grande amigo profissional, então, como professor. Um professor seu que seja um grande amigo ali de professor. Não, vou falar um grande parceiro meu, Isso. que é o Rodrigo.
Pô, parabéns. A gente fala tanto do Rodrigo, né? O Rodrigo fica atrás das câmeras aqui pra galera. O Rodrigo é um cara que eu falo com ele, eu acho que é uma das pessoas que eu mais falo durante o dia. Ah, que maneiro. O Rodrigo é super gente boa mesmo. É um cara é um parceiro que eu conheci em agosto de 2020, durante a pandemia. E aí começou o projeto, a gente está desenvolvendo parcerias, e essas parcerias já extrapolaram o mundo das gravações. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Ele vai dar até ênfase nesse vídeo na hora dele fazer não, lá. Não é porque eu tô do lado dele, não, vai cara. Botar lá, vai botar o recorte lá. O corte vai ser maior amigo, Rodrigo. Não, você quer ver um exemplo? No mês passado, foi aniversário da minha esposa. A única pessoa que não era de fato da minha família, ou assim, muito próxima, que foi convidado foi o Rodrigo. Pô, que maneiro. Então ele frequenta a sua casa, é um cara muito... Entendeu? Agora... A única pessoa, se tem uma ideia, eu não sou de frequentar a casa dos outros, a única pessoa que eu ainda venho de vez em quando é a casa do Rodrigo. Pô, que maneiro. Vamos pro outro lado agora, um grande desafeto. Desafeto, cara? Não falar que não tem nenhum, não tem decepção, não tem desafeto, pô. Aí não tem desafeto, não. Nenhum, nunca teve? Eu sei que muita gente não gosta de mim, agora eu não gasto meu tempo. Não é recíproco, não? Não gasto meu tempo. Um sonho ainda não realizado. Já fiz tanta coisa, cara. Quantas pessoas chegaram onde eu cheguei? Você é um privilegiado, viu? Você não tem um sonho hoje? Não tem nada que você... Pô, o meu canal tem 10 mil, não sei o quê, um projeto novo que você tenha, pô, esse projeto tem que... Por exemplo, cara... Os republicanos, faça o prefeito da cidade em 2024. Cara, mas isso... É um projeto, é um sonho. É um sonho, mas eu vou falar um grande sonho. Um grande sonho, cara. Vou ser muito sincero pra vocês, cara. Eu sou muito feliz, muito realizado. Eu sei que é estranho falar, mas eu sou muito realizado. Você tem que ser sincero. Eu sou muito realizado. Imagina, as coisas que eu almejei, eu cheguei lá. E eu sou uma pessoa, eu não sou apegado a questões materiais, eu não sou apegado... Não sou, não... Então, assim, se você falar pra ela, você vai ganhar 1 milhão. Pra mim, não vai encher meus olhos. Você vai conhecer fulano de tal. Pra mim, cara... Eu tô aqui, pô, legal, tô aqui, tô feliz de estar aqui com vocês. Nós também. Se eu não tivesse feliz, garanto pra vocês, eu não estava aqui. Hoje eu me dou esse privilégio. Estar em lugares que você esteja feliz. Se eu não tivesse feliz, eu não faria isso. Então eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, de participando desse processo. Agora, a dizer um sonho, eu tenho, obviamente, alguns sonhos. Fala um então pra gente. Cara, um sonho... Sei lá, eu acho que talvez meu canal chegar a 1 milhão. Pô, muito bom. Mas se não chegar também eu não esquento. Sim, mas é um sonho. É um sonho. Entendeu? Qual o melhor político que você já viu? Você é historiador, se for trazer do passado, traz um do presente pra gente também, um mais atual aí. Melhor Senão você vai trazer um cara lá do passado aí, a gente não, né? Quer um cara mais atual também. Não, peraí, deixa eu ver o melhor. Em qual sentido que você chama de melhor? O melhor, o que você se satisfez melhor, a suas ideias. classificação que você quiser, o jeito que você quiser. Às vezes tem um prefeito de Valença antigo que você tem gostado, ou quando você era jovem, ou atualmente. O critério é seu, o melhor. Só pra gente... Sabe um cara que eu acho muito interessante? Foi um cara que eu acho que foi muito bacana. Não sei se ele foi o melhor, mas o que eu gostaria de dar destaque é um cara chamado José do Patrocínio. José do Patrocínio, ele era filho de uma escrava com um padre. O cara comeu pão que o diabo amassou, casou com a mulher, o pai dela... E ele foi político. Foi um dos caras que mais lutou pela abolição e a sociedade brasileira esquece desse cara. Tá? Foi um cara que lutou pela liberdade de muitos escravizados. Mas como ele é um cara que ele alcançou o sucesso profissional, ele não se encaixa dentro de uma narrativa. Ele ficou esquecido? Né? Ele ficou esquecido. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Pois é, o cara que simplesmente... Se você fala hoje... É impossível você falar hoje de abolicionismo sem falar de José do Patrocínio. É impossível você falar. Mas era mestre maçom e tal. E tem alguém atual hoje? Atual que eu digo, nos últimos 20 anos da democracia pra cá, né? De 85 pra cá. Algum desses presidentes que passou, os governadores, teve tanta gente. Deputado. Eu acho que quando a gente coloca dessa... Eu não gosto de falar, porque eu tenho relação pessoal com alguns deputados. Sim. Né? E são pessoas com as quais eu lido diretamente, que eu tenho grande respeito, grande admiração e trabalho diretamente com eles.
Mas uma pessoa que eu gosto muito de lidar com ela, de todos esses com qual eu lido, é uma pessoa com a qual eu tenho uma proximidade muito grande, eu acho que é uma pessoa muito coerente. Não se distingue dos outros, mas vocês estão pedindo o nome, é a Tia Ju. A deputada Tia Ju. Deputada estadual, né? Deputada Tia Ju. É mais forte do Republicanos hoje em dia no Estado. Assim, né? A Tia Ju é uma pessoa com a qual eu tenho uma relação pessoal com a família, uma pessoa com a qual a gente compactua com muitas ideias, com trabalhos, e a gente trabalha pela sociedade. Né? Então, assim, é uma dessas pessoas. Mas não significa dizer que, né, com os outros. Eu sou ligado a outras pessoas. Sim, mas você fez a remissão a uma pessoa mais próxima aí. E o pior político? O pior. Cara, tem tanta gente ruim. Então, cita aí um pra gente. Cita o pior. Eu acho que o pior pra mim. Cara, vocês vão me defender se der processo, né? Lógico. Então tá bom. Já assinou o termo de responsabilidade? Eu acho que pra mim o pior. País livre, pô. É a sua opinião, pô. Rapaz, tanta gente ruim. Fala 3, se quiser falar 3, pode falar 3. Se tem muito, pode falar 3. Eduardo Cunha. Sérgio Cabral. 2 já foram presos, né? O Eduardo Cunha saiu agora, mas o Sérgio Cabral tá preso. Deixa eu ver alguém aqui do mesmo. E José Dirceu. 3, falou 3. 3 pessoas que chegaram ao topo do poder e foram condenados, tiveram a oportunidade de fazer algo positivo, né? Traíram a confiança da população, né? Enfim, eu acho que o agente público, cara, quando ele se volta contra a população, né? E aí a gente trai toda a função primordial dele tá ali, né? Então, chegamos ao fim. Chegamos ao final de mais um programa. Já? Foi rápido, né? Foi rápido. Queria agradecer a sua presença, te pedir desculpa por algum imprevisto, alguma pergunta, alguma coisa aqui. A função nossa não é deixar ninguém mal aqui, pelo contrário. Foi uma conversa bem à vontade, a gente ficou muito à vontade, foi muito boa a conversa. Eu não tenho isso não. A gente trocou uma ideia bem interessante, achei bem produtivo mesmo o programa. Te agradecer demais. Te desejar sucesso no canal, na sua vida profissional. Pedir a galera para se inscrever no canal do Professor História. Doutor História, desculpa. E também no nosso, que eu esqueci de pedir no início do programa. Se inscreve aí, galera. Ativa a notificação. Sem Regras Podcast. E o espaço é livre para você fazer as considerações finais aí. Fica à vontade. E mais uma vez, muito obrigado. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Né? Eu falo, a gente quando está começando um projeto, eu sei que quando eu comecei o meu é pequenininho ainda, mas quando a gente está começando, é muito importante a gente ter pessoas que acreditam. O trabalho de vocês está indo muito bem, está indo muito bonito. Eu acho que vai dar super certo. Desejo sucesso. Um conselho: não desanimem. Haverá dias em que vocês vão pensar em desanimar, haverá dias em que vocês vão falar, poxa, não está dando resultado, mas internet é assim mesmo, tá? Internet é assim mesmo. Se aprimorem, né, no que vocês estão fazendo. E, meus amigos, muito obrigado. Contem comigo sempre, independente de qualquer coisa. Eu tenho o maior prazer de falar sobre a história da cidade. Falo pra caramba. Vocês devem perceber, se deixar. Não, ficou ótimo. Eu monopolizo a coisa. Mas essa coisa de falar, né? Professor e agora político. Né? E ainda não me acostumei com essa coisa de falar que eu sou político, não. Ainda não me acostumei com isso, não. Tá? Mas muito obrigado mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns ao Rodrigo, à equipe que está organizando isso aqui. E, gente, olha, da próxima vez não vou trazer não, tá? Fica responsabilidade para os outros agora. Obrigado pelo Obrigado, pessoal. Obrigado, galera. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Gente.